Olá, seja bem-vindo ao Pensando Direito. Eu sou Antônio Suxberger e hoje quero conversar com vocês sobre concurso público, especialmente a questão objetiva. A primeira fase dos concursos para ingresso em carreiras como delegado de polícia, defensor público, promotor de justiça, juiz federal, juiz de direito. Os concursos em geral são de provas e títulos e elas se iniciam a partir de questões objetivas. Quero comentar com vocês como você deve se preparar para essas questões objetivas. E falo do ponto de vista pessoal. A minha maior dificuldade quando eu era candidato de concurso público era justamente com as provas objetivas. Olha, eu não tinha tanta dificuldade nas questões discursivas ou mesmo nas provas orais. Eu sempre achava que estar numa prova discursiva, estar numa prova oral era uma oportunidade. Eu me sentia já um grande vencedor de estar ali, porque a grande dificuldade para mim estava na prova objetiva. Isso só começou a ser enfrentado de uma maneira um pouco mais exitosa quando eu comecei a entender como era elaborada uma questão objetiva. Coloque uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Questões objetivas não são elaboradas a partir do enunciado que o candidato julga certo ou errado. Questões objetivas são construídas a partir dos temas eleitos. E essa eleição dos temas se dá a partir de um enunciado normativo que é o objetivo de uma pergunta, que é o objeto de uma pergunta, melhor dizendo, ou um precedente, um julgado, um caso apreciado por tribunal superior, preferencialmente, em que o candidato, o examinador dali, vai retirar a sua pergunta. Então, quando você estiver diante de uma prova objetiva, e olha, fica aqui uma lição, todas as provas objetivas devem ser feitas e refeitas e treinadas e refletidas por todo e qualquer candidato. O treinamento faz parte da preparação, tanto quanto o estudo. Quando você pega uma questão objetiva, eu queria que você imaginasse que você deve esmiuçá-la em pelo menos quatro pontos de destaque. O primeiro deles é a identificação do tema. A questão é sobre o quê? Direito constitucional, direito processual penal, direito penal, política criminal, criminologia. Qual é o tema ali versado? Uma vez identificada a disciplina, procure enxergar qual é, dentro dos sumários dos grandes programas das disciplinas, qual é o tema ali cobrado. Por exemplo, dentro do processo penal, provas, ação penal, investigação preliminar, sujeitos processuais, sentença, recursos. Procure identificar o tema ali cobrado. Na sequência, o exercício é você tentar identificar, a partir do tema cobrado, o que está sendo perguntado pelo examinador. O que ele quer saber? Essa pergunta, o que ele quer saber, ela pode parecer óbvia, mas nem sempre ela é extraível de maneira tão clara no próprio enunciado que o candidato é chamado a julgar. O que ele está querendo saber e por que ele está perguntando daquela maneira? Essa é a segunda pergunta que um candidato tem que ter de maneira clara. E isso que eu vou chamar de gabarito, né? Eu já falei primeiro aqui da identificação do tema. O que eu vou chamar aqui de gabarito é justamente a capacidade que o candidato tem de identificar onde se encontra esse ponto que ele está questionando. Será que é um dispositivo de lei? Será que é uma súmula? Será que é um julgado, um precedente qualificado? Será que é um caso específico que foi julgado pelos tribunais superiores? Então, essa identificação aqui é que vai permitir a você conseguir compreender exatamente qual é o objetivo da pergunta. E aí vem o ponto principal, né? Muitas vezes você consegue vencer dessa maneira enunciados mal formulados. Eu me permito aqui uma crítica muito clara. Muitas vezes, examinadores não conseguem transformar em enunciados claros, diretos e objetivos aquilo que eles pretendem perguntar e indagar no concurso público. Isso, claro, toca na própria qualidade do concurso público. E bons candidatos se preparam para bons concursos. Se eventualmente o candidato é vítima de um concurso ruim, olha, deixemos isso a cargo da alha, do extraordinário, do que pode vir a acontecer. Isso não deve afetar a sua preparação. A sua preparação você tem que se transformar no melhor candidato para a melhor prova possível. Tudo bem? Identificado o tema, identificado o que eu estou nominando como gabarito, ou seja, de onde ele tirou aquele conhecimento que ele está exigindo de você, agora sim é o momento de você apreciar o enunciado da própria prova. Será que ele traz ali para você alguma dica ou alguma consideração a respeito de construções de regras gerais? Será que ele está tentando estabelecer o que seja compreensões restritivas de enunciados? Será que ele está tentando colocar para vocês testes a respeito de práticas e colocações? Faço essa consideração porque muitas vezes o candidato, naquele momento da prova, em que o tempo é curto, o conteúdo é muito longo e a isso se soma o seu nervosismo,
ele acaba tratando enunciados das questões de maneira isolada e descontextualizada. Você tem que pensar o enunciado a partir do tema da questão. Examinadores, em geral, vinculam enunciados aos próprios títulos ou os enunciados acima do que ali se colocam numa questão X ou outra. Aqui eu preciso que vocês tenham de maneira muito clara a diferenciação entre o que sejam os julgamentos de assertivas lançadas uma após a outra sem qualquer identificação em grupos, isso acontece em várias provas, ou naquelas situações em que o examinador, a partir da identificação desse ou daquele enunciado, como se fosse um caput, né? Assim como tem um dispositivo legal com a cabeça do artigo, muitas vezes a questão também tem o seu enunciado geral, para dali partir e realizar as assertivas que você tem que julgar. É importante você anotar isso, porque essa é a regulação geral incidente sobre concursos, as resoluções do CNMP, as resoluções do CNJ que versam sobre concursos públicos. Elas exigem dos candidatos que as assertivas ali construídas sejam claras e que, sobretudo, abordem compreensões sedimentadas na jurisprudência. Eu já falei do tema, eu já falei do gabarito, já falei do próprio enunciado. O que sobrou? Todo examinador, quando elabora um enunciado, ele precisa necessariamente indicar o nível de dificuldade desse enunciado. E eu posso colocar aqui facilmente para vocês que os enunciados são ou fáceis, ou médio ou de nível difícil, né? Ou seja, e essa compreensão entre o fácil, médio, difícil, é o que justamente traz um tipo de qualificação para o concurso. Não se engane, a pior coisa que pode acontecer para um candidato bem preparado é se deparar com uma prova que seja muito fácil. Uma boa prova deve equilibrar algo próximo da metade de seus enunciados como enunciados difíceis. Somente assim uma prova de concurso consegue, de fato, selecionar os melhores candidatos. Eu até me explico. Uma prova com enunciados muito fáceis faz com que o erro seja muito destacado, porque as notas de corte são muito elevadas. E isso não necessariamente implica o acerto ou a seleção dos melhores candidatos. Quando uma banca de concurso consegue construir um conjunto de questões que são difíceis e que permeiam aproximadamente metade ou mais da metade da prova, isso permite que candidatos de excepcional qualidade surjam, apareçam, se destaquem naquele universo, aquele mar de candidatos, ainda que erre uma ou duas questões. Um bom candidato ele deve se sobressair de uma prova de concurso não porque ele jamais erre, mas sim porque eventualmente ele mostra conhecimento em questões que sejam difíceis, de maneira que então se permita a ele mostrar o seu conhecimento nas etapas subsequentes. Então, quando a gente estiver pensando em provas objetivas, fica aqui essa lição. Não fique se testando para saber se você acertou ou errou. Esse teste você deixa lá para o dia do jogo, o dia de verdade, o dia da competição, o dia do concurso público. O que interessa quando você está estudando e se deparando com provas objetivas é menos você se testar e muito mais você perceber como a prova é elaborada. O que está sendo questionado, como isso está sendo cobrado, o que pretende o examinador a partir do que ele pergunta e, sobretudo, aquele enunciado passar pelo seu escrutínio a partir do conhecimento que você tem. Surgiu ali uma expressão que você não conhece, aparece ali alguma coisa que você não tem a menor ideia do que seja, hora de sentar, se preparar e ampliar o seu leque de conhecimento. Agora, se eventualmente surge um questionamento sobre algo que você já sabe, mas perguntado de maneira que você não conhecia, aí é o caso de nós nos preocuparmos. Por quê? Porque temas de concurso se repetem. As provas de concurso iterativamente perguntam sempre as mesmas coisas. O que muda é a maneira de questionar. Por isso é fundamental você sempre elaborar provas, testes de toda sorte. Reúna provas, crie grupos de correção, discuta com seus companheiros. Essa é a melhor maneira. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Dói, sabe onde? Na nossa vaidade. Você sempre se expor diante da dificuldade de eventualmente não se apresentar como acertei todas as questões ou errei essa ou aquela. Não é esse o exercício. O exercício é treinar para se aprimorar, para que no dia do concurso público você possa ter uma performance e um desempenho adequado ao seu nível de preparação. Guarde essas reflexões, identifique esses 4 itens diante de toda e qualquer questão objetiva. Pode acreditar, seu desempenho vai subir qualitativamente. Eu fico por aqui, siga no nosso canal para mais dicas. Um grande abraço.